Boa tarde, pessoal. Sobre a subcobertura térmica, né? Quero explicar para vocês como que se dá e é um potencializador, né, na questão térmica, porque no Mato Grosso do Sul, por exemplo, né, há essa necessidade devido ao calor e o frio extremo que há por vir, né? Então, como que funciona? Geralmente, os domos que são solicitados, eles só têm uma placa cimentícia, tá? Isso já confere a eficiência para o propósito que é, porque geralmente as pessoas vão ser hóspedes que vão estar ali no máximo 3 dias. E a estadia em 3 dias com ar-condicionado já entrega, né, o objetivo, que é hospedar o hóspede ali, ter uma experiência. Já numa questão de moradia, o ideal é que se faça essa cobertura térmica, tá? Então a gente utiliza o que há mais tecnológico, tá? Que esse material aqui, ele é o 3TC. Depois eu vou mostrar um pedaço dele aí para vocês verem. O que é o 3TC? Ele é uma manta aluminizada com isopor e mais uma manta aluminizada, tá? Ele aguenta até 70 graus, tá? E também ele é o único material que também é para o frio, né? Por exemplo, existe um tratamento térmico que seria a lã de rocha ou a lã de vidro, só que eles são para o calor, eles não são para o frio. Esse material aqui, ele é tanto para o calor e tanto para o frio. Ele é mais caro, só que assim, isso que me chamou a atenção e eu acho que a intenção é ter a proteção nos dois ambientes, né? Então, esse é o triângulo, tá? Eu fiz uma pintura aqui rápida, tá? Só para vocês verem a possibilidade. Ele é entregue com acabamento interno branco. E tem uma paleta de cores também de tinta borrachada. Também tem uma pinturinha aqui para dar um aspecto melhor na questão da placa cimentícia. Outra coisa também, então, falando de proteção térmica, esse aqui é o sanduíche, né? Placa cimentícia, 3TC e mais placa cimentícia, tá? Então isso aí, ele vai ser eficiente contra o frio e o calor. Agora falando da frequência, o que seria a frequência? Por exemplo, todos os triângulos, eles têm os mesmos tamanhos, tá? Agora eu quero fazer um domo, esse domo aqui tem 30 metros de 30 metros quadrados. Então, para mim fazer um domo pequeno, eu uso 105 placas, né? Já é o suficiente para fazer um pequeno. Agora esse domo aqui, ele é uma frequência 4, né? Esse aqui é uma frequência 3, né? Então ele tem 105 triângulos, e esse aqui é uma frequência 4. Eles são do mesmo tamanho, tá? O que vai mudar aqui é a quantidade de triângulos. Só que quanto maior a quantidade de triângulos, a gente tem uma maior frequência, né? Então a gente potencializa também a questão das vibrações, né? Tem todo um sentido dentro também do método também, que é um método de karma também. E isso também faz a questão energética ser potencializada. Por exemplo, também, a exemplo, esse aqui é um domo de frequência 3 também. Então, basicamente, né, quanto maior o domo, mais quantidade de triângulos, só que os triângulos a gente sempre usa o mesmo tamanho, porque a gente também usa um único tamanho de triângulo. Esse aqui é o maior triângulo que a gente consegue fazer usando as placas cimentícias sem emendá-las, né? Há algumas empresas que aumentam o domo, por exemplo, faz domos de frequência 3 de 7,5 de diâmetro, ou até 8 de diâmetro, usando a frequência 3. Só que acontece, quando você aumenta muito o triângulo, isso aí pode impactar na questão estrutural, né? E você tem que fazer emendas de placas, né? E a gente opta por uma qualidade aonde que não há necessidade de fazer essa emenda. Então a gente extrai o máximo também, né, da placa cimentícia sem fazer essas emendas, porque depois isso pode ocasionar vazamentos, e nada pior do que uma casa com vazamentos. Então a gente prefere, né, fazer essa métrica e entregar uma qualidade. A gente tem uma limitação de tamanhos, né, em alguns momentos. Na verdade, consigo fazer todos os tamanhos, mas sempre entregando essa qualidade, tá? Placas cimentícias íntegras, não tem emendas, tá? Então é isso que a gente entrega. Eu prefiro aumentar a frequência, a quantidade de triângulos, mas fazer algo com a qualidade, né, e segurança. Fora também que quanto menor o triângulo, mais resistente é o domo, né? Então esse tamanho aí, com a nossa experiência, a gente já viu que é um tamanho que dá uma segurança para o domo, dá uma estabilidade para ele, né? Então é aliado segurança e também, né, o aproveitamento dessa placa aqui, que é o melhor método que tem também. A gente considera o melhor método. Tem outros métodos no mercado, como telha shingle, manta emborrachada,
Não indico esses métodos, né? Depois eu posso entrar em detalhes, mas o método que a gente indica é a placa cimentícia, tanto para a questão térmica, questão acústica, a segurança e a qualidade, né, a longo prazo, né? Porque a placa cimentícia, depois que a gente faz ela, a gente instala ela, a manutenção, ela se dá uma demão no domo com a tinta emborrachada anualmente. Uma demão já é o suficiente. E também é feito o tratamento aqui nas juntas, tá? Com material elastomérico. No meu caso, eu ainda coloco uma manta aluminizada para conferir uma maior segurança também. Mas assim também já é o suficiente. Eu gosto de potencializar com uma manta aluminizada e depois eu faço a cobertura com a tinta emborrachada. Então, espero que vocês entenderam a frequência, tá? A frequência está aliada ao tamanho do domo e está aliada também com a questão energética. Naturalmente, para residências, provavelmente o domo que vocês vão escolher é esse domo aqui, que ele tem 55 metros a 60 metros. Um ganho de 60 metros, ele vai ter mais uma faixa de triângulos, né? Isso confere também um orçamento diferente, pelo fato de ter mais materiais, mas você ganha em elevação e também em área, né? Então, você tendo 60 metros aqui na base, se você fizer o mezanino, né? Você, a grosso modo, se você fizer um mezanino no centro dele, você tem aí mais 30 metros, né? Então você tem 90 metros dentro dele. Só que a gente só faz o orçamento, né, de acordo com o que a gente entrega. Como a gente não faz o mezanino, quando você fizer o mezanino, se fizer, né, se optar pelo mezanino, que eu acho bem válido, né? Você fazendo o mezanino, 50% do domo, você tem um espaço bem generoso, né, para você aproveitar como sala. A cozinha e o banheiro pode ficar aqui embaixo, os quartos em cima. Enfim, o layout aí fica a criatividade também do profissional, que vai auxiliar nos projetos, né? Então, falamos de frequência, o que seria a frequência e o tipo de cobertura aí que tem que ser indispensável nessa região, tá? E fora também as questões que estão por vir. Tá? Aqui pode ser até a mini era glacial, esse método aqui de subcobertura térmica vai aguentar tranquilo aí toda essa fase que a gente possa passar, tá? Para mostrar um pouco, tá? Essa aqui é o 3TC. É o material que tem mais eficiência no mercado, pessoal. Ele é feito de uma manta aluminizada especial, isopor especial também, tá? Ele não quebra. E também tem uma outra proteção. Então, o calor, além do 3TC, ele primeiro tem que passar pela tinta emborrachada externa, que ela confere também uma eficiência térmica e impermeabilizante. Aí depois ela tem uma placa cimentícia e depois ela começa, né, a radiação, o calor, o frio, ele tem que vencer essas barreiras, né, que seria o 3TC, essa manta, o isopor, a segunda manta e depois a placa cimentícia. Então, quantas etapas aí, né, a temperatura tem que passar a ponto de chegar dentro do seu domo. Então isso aqui, né, é o que tem mais de eficiente aí no mercado. Uma outra coisa também que eu quero salientar é a questão que eu já percebi que tem algumas empresas montando um domo de forma errada. Vou até voltar lá para vocês verem, né, e conferir. Vou te mostrar o que acontece. As empresas estão montando o domo no sentido anti-horário. O triângulo, ele tem o sentido de montar. Se você monta um triângulo ou algo na sua vida ou algo anti-horário, não dá certo, você está retirando energia. Voltando aqui na montagem do triângulo, lembrando que esse triângulo vai ser uma madeira mais espessa, tá? O que é uma montagem no sentido horário? Essa é a montagem no sentido horário. Então essa peça se sobrepõe sobre essa, formando um sentido horário. Eu já vi casos que o triângulo estava sendo montado no sentido anti-horário. Até no programa você consegue definir isso. Se você quer montar no sentido horário, anti-horário. Tem que tomar muito cuidado com isso. Se você montar o seu domo no sentido anti-horário, acho que eu não preciso nem falar, né? O que pode acontecer ali, a pessoa habitando num ambiente que é para entregar energia, está retirando energia, né? Eu não sou especialista na área, mas eu acho que é uma coisa bem trivial de entender, né? De estar habitando num lugar que está retirando energia, que foi montado no sentido horário, não é interessante, né? A gente sabe disso. Então são essas considerações, tá? Espero ser
ter sido claro, né, na questão de isolamento térmico, na questão da frequência, tá? E nessa questão de montagem de domos, o tamanho da madeira, tá? Madeira mais grossa, madeira mais fina. A madeira que você entrega é mais grossa, de maior resistência, maior durabilidade, de maior qualidade. Questão de montagem do domo, né, dos triângulos. Então a gente toma sempre atenção, precaução em todos esses detalhes, tá? Fizemos uns testes, né, com essa cobertura térmica. E o que a gente percebeu, quando a gente põe a mão aqui na placa, ela tá quente, né? Só pino. E aqui, a placa de cima, né, é um sanduíche. E essa placa de cima, que deveria estar quente, ela não tá. Então esse forro térmico aqui, ele é eficiente no sentido de até essa placa aqui externa, ela também não ter o aumento de temperatura. Essa aqui tá quente, ó. Todas elas estão quentes, ele está na mesma posição. Então esse forro térmico aqui ele é eficiente até nisso, é incrível. Depois eu aperto e fica no lugar. Então essa característica desse forro é muito interessante. Então não precisa nem falar que aqui dentro, né, que a ideia é que a gente testasse a eficiência térmica interna, né, se por acaso ia transpor. Então foi aprovado, aprovadíssimo. Até essa questão da placa externa surpreendeu. Muito interessante. Porque essa manta ela tem a característica de ser refletiva, né, em questões de radiação. Mas o que me surpreende é que essa tinta aqui não é uma tinta térmica, é uma tinta interna. Então a tinta emborrachada ela também potencializa a questão térmica. Mas lá não é tinta emborrachada, eu passei uma tinta só para... É claro que deve estar dando alguma ajuda, mas não é uma tinta apropriada que tem a função de equilibrar a temperatura. Então tá aprovadíssimo. Eu só apino, ó. Só apino. Uma linha. Ver a temperatura desse domo. Ele tá com a pintura com a tinta emborrachada. E ele tá quente externamente. Essa tinta aqui ela também ajuda na questão térmica. Mas é incrível. Tá quente. Então provou. Creio que eu achava que somente o isopor já é o suficiente, mas eu acho que essas lâminas aqui, ó, essa manta aluminizada, que é uma dupla, né? Tem ambos os lados do isopor. Essa sobrecobertura aqui é um 3TC, é uma manta térmica. Eu achava que esse alumínio aí não seria tão relevante, mas eu acho que ele faz alguma função de eliminar radiação. É o que eles dizem, né? E a princípio aqui, princípio não, né? Foi validado. Esse triângulo aqui é de um processo para validar, né? Quando a pessoa quer um domo mais eficiente em questões térmicas. Esse domo aqui fica quente, tá? Mas para acomodações Airbnb, você põe um ar-condicionado, resolve. Porque o custo daquela cobertura ali aumenta aí uns 20% no domo. Porque são mais placas, né? O dobro de placa cimentícia, o 3TC, a mão de obra, o transporte também, a instalação, então acaba impactando no processo como um todo. E quando é uma acomodação Airbnb, você põe um ar-condicionado, né, com os BTUs adequados. Eu sugiro que você calcule, por exemplo, esse domo aqui tem 32 metros quadrados. Compre um ar-condicionado que seja o dobro porque assim, são 32 metros quadrados na sua base.
Só que o pé direito dele é 3,85, então já não são mais, porque você tem que calcular o volume, né? Não somente a área. Mas, a grosso modo, para você não ter erro, coloque um ar-condicionado que climatize 60 metros quadrados. Aí você fica tranquilo, porque o perfil do hóspede que vai estar aqui dentro, ele vai ficar 2, 3 dias, né? Então, e se for um lugar frio, você coloca uma lareira. Você pode pôr também um ar-condicionado inverter, quente-frio, que é econômico. E aquele ali é para um projeto de residência, né? Onde a pessoa não quer ficar com ar-condicionado, ou a pessoa quer ter uma economia também no ar-condicionado. Aí a pessoa tem que entender o que cabe no orçamento dela, o que faz mais sentido, né? Já adquirir esse e colocar para locação, ter um ROI interessante aí, o mais rápido possível, o retorno sobre o investimento, ou potencializar, a pessoa tem um orçamento melhor. Não, Roberto, eu acho que é importante, para mim faz sentido ter essa cobertura, faz sentido para mim investir mais, e a longo prazo, é uma economia que eu vou ter com ar-condicionado trabalhando, isso também ajuda, porque querendo ou não, você vai ter sim uma economia com ar-condicionado, a longo prazo. Então é tudo uma questão de orçamento, né? Você investe agora para você ter um retorno financeiro futuro, né? Conforme você vai alocando a economia que você tem com ar-condicionado. Mas às vezes a pessoa tem um sistema fotovoltaico, mas mesmo assim, o sistema fotovoltaico não é energia solar de graça. Porque você investe no sistema, as baterias têm uma vida útil. Quanto mais você usa o sistema, ele tem uma vida útil. Então se você não usa ele constantemente, então você vai ter uma vida útil mais, né, prolongada. Então não é porque você colocou um sistema fotovoltaico que acabou. Você tem que pensar a longo prazo. Isso você vai ter que fazer um reinvestimento. E se você usar menos o sistema, até com o sistema fotovoltaico você vai ter, até com menos você consegue até diminuir a quantidade de baterias, que no sistema fotovoltaico o que é também caro é a questão das baterias. E as baterias não podem zerar, a não ser que sejam baterias mais modernas. Tem baterias que pode estar baixando o nível ali, mas acho que o ideal é que fique 25% da bateria. Você não pode utilizá-las até descarregar, você tem que manter ali um ciclo. Então são dois perfis, né? Investimento rápido, coloca para alocar, tem um grande potencial. Isso aqui, as pessoas que querem agregar mais valor, né? Mas isso também vem com orçamento mais uns 20%, 25% a mais no orçamento.